O Senado Federal aprovou o texto da PEC que prevê o fim do foro privilegiado, mas o mesmo texto estabelece que os parlamentares só podem ser presos no caso de flagrantes e por crimes inafiançáveis. Enquanto o Supremo Tribunal Federal discutia ontem a restrição ao foro privilegiado apenas para crimes relacionados ao exercício do mandato, o Senado se adiantou e aprovou em segundo turno o fim da prerrogativa de foro, mantendo o direito apenas para os chefes de poderes, ou seja, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e do STF. O texto agora segue para análise da Câmara, onde também tem que ser votado em 2 turnos. Ele é o Instituto da Impunidade, uma vez que facilita a prescrição das ações. E os números atestam esta realidade. Em 11 anos, 4 ações culminaram em condenação no Supremo Tribunal Federal até 2011. Uma das 4, prescreveu. Eu acho que demos um passo importante. O nosso parlamento é bicameral, aqui já foi 50%. Agora a pressão toda está sobre a Câmara. A Câmara tem que dizer se vai atender o anseio da sociedade ou não. A Câmara vai ter que responder concretamente se quer acabar com o foro, com esse privilégio para os parlamentares e para as autoridades ou não. Nenhum país do mundo tinha 54 mil autoridades com foro privilegiado. Nós avançamos muito, poderíamos avançar mais, poderíamos não ter ninguém com foro privilegiado, mas reduzir de 54 mil para somente 5 autoridades da República é um avanço civilizatório e já nos inclui no rol de nações democráticas e um pouco mais republicanas. Apesar de decidir pelo fim do foro, os parlamentares blindaram a prisão de deputados federais e senadores. O projeto já estava pronto há 2 semanas, mas só foi realmente para a pauta quando o STF decidiu fazer o julgamento sobre o alcance do foro privilegiado. O STF já tinha decidido em novembro do ano passado a incidência de prisão em julgamento de segunda instância. Mas com a aprovação do texto de ontem, deputados federais e senadores só podem ser presos se forem flagrados cometendo crime inafiançável. O que não é novidade, já que a Constituição já estabelece isso. Com a aprovação do texto, um juiz de primeira instância, como é o caso de Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, não teria competência para decretar a prisão de um parlamentar. Ao todo, 55 mil autoridades vão perder o foro privilegiado, entre juízes e membros do Ministério Público, se o texto do Senado for aprovado pela Câmara. A gente estende um pouco esse assunto com Gisélia Gouveia, consultora jurídica. Gisélia, obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Gisélia, a gente está acompanhando aqui, na verdade, aparentemente uma inconsistência entre os poderes, porque o Supremo Tribunal Federal decretou, coisa de 6 meses atrás, a prisão em segunda instância. Então, após um julgamento em segunda instância, a prisão já deveria ser efetuada. O que os senadores fizeram nessa proposta aprovada ontem foi, além de acabar com o foro privilegiado, garantir que parlamentares, senadores e deputados só vão poder ser presos depois da segunda instância se forem pegos em flagrante em crime inafiançável. E, além disso, se a casa aceitar que essa prisão ocorra. Como é que fica essa situação? Pois é, né? Em novembro do ano passado, o STF decidiu de fato que a prisão poderia ocorrer após decisão de segunda instância. E houve, inclusive, uma alteração na proposta. Houve um acordo entre os líderes partidários e o relator, no sentido de que fosse tirado do texto original a parte que justamente previa a prisão do parlamentar após decisão de segunda instância, o que contrariou a decisão do STF. Então, como vocês já falaram, nesse caso, o parlamentar ele só poderá ser preso após o processo transitar em julgado. E o processo ele só transita em julgado quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tem aí a exceção que está prevista na Constituição, caso o parlamentar ele cometa algum crime inafiançável. Nesse caso, ele poderá ser preso, mas os autos da prisão serão remetidos para a casa correspondente, que deverá decidir sobre a prisão e sobre a formação ou não da culpa. Agora, Gisélia, essa não é uma outra forma ainda mais criteriosa de foro privilegiado? Porque
esse tipo de tratamento o cidadão comum não tem. De fato, o cidadão comum ele não tem esse tipo de tratamento. Então, o Senado ele acaba por terminar o foro privilegiado para a maioria das autoridades, mas, de outra forma, acaba meio que uma manobra, né? Mantendo aí a impossibilidade de se prender o parlamentar. Como se falou, um juiz, por exemplo, na cidade interior, ele poderá julgar aí um ministro do STF, mas não poderá decretar a prisão, porque a PEC, justamente na emenda à Constituição, vedou a prisão do parlamentar até que haja o trânsito em julgado da sentença. Certo. Gisélia, eu agradeço pela sua participação, esclarecendo esses pontos aqui para a gente, dessa decisão, no mínimo polêmica, que o Senado tomou e agora vai para a Câmara decidir. Muito obrigado, um bom trabalho para você e boa noite. Boa noite.